Olá, bem-vindos ao Portal EUS. Gente, como é possível comprimir a energia do maior Sol de uma galáxia inteira no espaço de uma única molécula, assim, sem desintegrar tudo ao redor? Fisicamente falando, isso é uma impossibilidade total. Quer dizer, a menos que a gente esteja falando de uma física espiritual extremamente avançada. Exato, e é justamente por aí que a gente vai no nosso mergulho profundo de hoje. A missão aqui é cruzar os textos da Mônica de Medeiros com os ensinamentos do Espírito Emmanuel para investigar a figura de Jesus. Mas, detalhe, não por aquela lente tradicional da religião. A gente quer olhar pela ótica da energia, sabe? Da evolução cósmica. O objetivo é tirar a poeira dos dogmas e entender ele como um ser de amor incondicional mesmo. Uma energia em estado puríssimo. E para entender o tamanho, a magnitude dessa energia, as fontes puxam a gente lá para a origem de tudo. O texto descreve que, no fundo, todos nós somos mônadas, né? Em um longo processo de aprendizado. Pera, deixa eu fazer uma pausa aqui para traduzir isso para quem tá ouvindo. Mônada seria tipo a nossa centelha divina original, aquela semente lá do comecinho do nosso espírito. Perfeito, exatamente isso. A nossa essência mais primitiva, que vai aprendendo as leis do universo aos poucos. Só que a grande diferença que os textos apontam é que ele seria uma mônada muito mais velha. Caramba, então já tinha trilhado tudo? Sim, alguém que já passou por todo o nosso caminho evolutivo. E aí ele tomou uma decisão crucial milênios atrás. Ele abriu mão daquela individualidade, do eu, para vibrar totalmente em prol do nós. Nossa, isso é forte. Mas aí me bate uma dúvida gigante. Se ele já era uma energia tão colossal, tão avançada, como é que ele consegue encarnar num corpo humano primitivo? Pois é. Porque, pela lógica, a densidade da Terra naquela época simplesmente não ia aguentar essa frequência, né? E não suportaria mesmo. É por isso que o texto entra em detalhes sobre um processo de redução vibracional que, olha, levou um tempo incontável. Sério? Sim, foi um rebaixamento de frequência contínuo, super exaustivo, justamente para que essa energia conseguisse caber num corpo material mais denso sem, pulverizar o corpo na hora. É um sacrifício quase impensável pra gente. Voltando para aquela minha analogia do começo, é literalmente espremer uma estrela gigantesca dentro de um grão de areia. Só para poder andar por aqui sem destruir o planeta com o peso da própria luz. Exato. E olha que, mesmo com toda essa compressão absurda, o momento em que ele finalmente vivificou a matéria para nascer causou um impacto brutal. A fonte até faz uma comparação bem forte, dizendo que o efeito foi como o de uma bomba atômica. Nossa, confesso que a palavra bomba soa super destrutiva. Como que uma bomba de energia vai alterar a estrutura de um planeta de um jeito positivo? É que você tem que pensar nisso como uma onda de choque, só que feita de esperança e de pura vitalidade. A literatura que a gente analisou afirma que a grade magnética e energética da Terra estava, muito adoecida. Pelas vibrações de quem já vivia aqui, claro. Exatamente. Então a onda de choque dessa encarnação foi tão intensa que agiu curando, meio que reajustando essa malha planetária inteira. O que, aliás, nos leva a um detalhe muito intrigante dos ensinamentos de Emmanuel que estão lá na fonte. Ele diz que essa consciência não era só um visitante que veio curar. Vai bem além disso. Pois é, ele teria moldado a própria Terra desde a sua formação, se consolidando como nosso modelo e guia definitivo. Mas aí, seguindo essa lógica, se ele moldou a Terra com as próprias mãos antes de encarnar aqui, a gente está falando tecnicamente de uma inteligência extraterrestre. Olha, sob essa perspectiva cósmica que o texto apresenta, sem dúvida nenhuma, é um conceito que transcende totalmente as nossas fronteiras planetárias. A vida e a evolução espiritual vêm muito antes da formação do nosso mundo material. Faz todo sentido dentro dessa premissa de energia. Mas me explica uma coisa. Se a essência pura dessa figura é cura, é expansão, é luz, por que a humanidade herdou uma imagem tão focada na cruz, no sofrimento, na fraqueza? Essa é a grande denúncia do texto da Mônica de Medeiros. O material sugere que essa imagem de dor e depressão foi, na verdade, construída de propósito. Mentira? Sério? Sério?
Isso aconteceu lá atrás, durante a compilação dos textos históricos oficiais. E o motivo é bem simples. É um mecanismo clássico de controle de massas. E como isso funciona na prática? Pensa bem. Se uma instituição ensina que o sagrado só é alcançado pelo martírio, você cria uma humanidade que aceita o próprio sofrimento de forma passiva. Entendi. A dor contrai a nossa consciência. Já o amor e a alegria, eles expandem. E massas com a consciência expandida começam a questionar, a criar. Elas não podem ser controladas pelo medo ou por dogmas rígidos. Nossa, então fomos manipulados por séculos a acreditar que o sofrimento é uma espécie de pedágio obrigatório para crescer espiritualmente? Quando, na verdade, o ensinamento original era o oposto absoluto? Exatamente o oposto. O texto ressalta muito isso, que a mensagem real era pautada na alegria. Ele era aquele Jesus amigo de todas as horas, sabe? Presente, acessível ali na simplicidade do dia a dia, e não um símbolo inalcançável de tristeza profunda. Essa inversão de paradigma muda a história toda. Significa que a gente precisa reconhecer que a presença dessa energia está na fraternidade real, nas pequenas coisas e até mesmo na vibração de cada partícula subatômica ao nosso redor agora. O que torna toda essa análise incrivelmente prática para quem acompanha a gente. Entender essa visão liberta a mente dessa necessidade louca de buscar evolução apanhando da vida, pela dor. A verdadeira bússola evolutiva, no fim das contas, é a alegria. Perfeito. É isso. O amor expande, a dor aprisiona. É uma mudança completa, um giro de 180 graus na forma como a gente enxerga o propósito da nossa própria existência aqui. Com certeza. E isso deixa a gente com uma reflexão final bem inquietante. Pensa comigo. Se o simples fato de uma única consciência pura encarnar já gerou uma onda de choque capaz de reajustar a energia de um planeta inteiro, qual seria o impacto real na psicosfera da Terra se só uma pequena fração da humanidade decidisse vibrar nessa mesma frequência de amor genuíno? Conscientemente, né? Isso de forma consciente, com alegria, por um único dia que fosse. Será que não seríamos nós a explodir as paredes das nossas próprias limitações? Fica a reflexão para cada um. Até o nosso próximo mergulho profundo. Gostou do conteúdo? Inscreva-se e compartilhe.